Então, a partir de agora a gente está gravando. A gente ainda continua no capítulo 6, né? Ante o Sinédrio. É, Nós estamos. O André, perguntei para o André, a gente caminhou 3 slides, né, André, no nosso estudo, né? Não, acho que 5 slides. 5, mas a gente. Peraí, eu vou colocar aqui depois, aí você me diz se está certo, tá bom? Tá bom, tá bom. Tá. Mas aí, deixa eu relembrar, né? Já dei uma lida aqui, mas deixa eu relembrar onde que a gente está. Que a gente está naquele momento, né, de Estevão diante do Sinédrio, aonde Saulo, no final, já perdendo ali todas a capacidade de combater o diálogo de Estevão, ele termina falando para o sumo sacerdote, que é quem preside ali, né? Saulo estava funcionando como juiz da vez, mas quem preside é o sumo sacerdote. Estava ali dizendo, Saulo virou e falou que Estevão confessou, então, que ele confessou que ele das acusações de que ele era feito, de blasfemo, caluniador e feiticeiro, né? Então, Saulo termina ali falando assim: pronto, ele confessou que ele, de fato, praticou esses 3 atos que ele está sendo acusado aqui. Porém, pela sua condição de israelita, ele tem direito a mais uma fala. E abriu a fala para ele, né? Para mais uma defesa. Estevão, então, através de Emmanuel, né? Emmanuel diz que Estevão, naquele momento, se lembra da fala de Jesus, quando, né? E Jesus afirma que sempre que um discípulo se colocasse numa condição de prova, para defender a sua boa nova, Jesus ali estaria presente ao lado. Então, Estevão diz que sente essa presença do Cristo ali com ele, tá? Através das palavras de Emmanuel. Então, ele começa o último discurso dele no Sinédrio, chamando. Vê se é aqui, ó, André. Esse, é? Esse vai começar hoje. Esse aqui foi o último, né? A gente parou aqui. Ah, então tá certo. Então agora a gente vai para esse daqui. Bom, Exato. lá atrás no discurso, Estevão chama, vamos voltar lá, ver se eu acho essa parte. Aqui, ó, lá atrás, Estevão chama israelitas, né? Por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade com Deus. Por que ele chama aqui os israelitas, né? Por que ele vai lá atrás? Eu me lembro que no último estudo que a gente fez, eu acho que eu comentei isso, né? Por que ele vai lá atrás, chamando os israelitas? Porque aqui Estevão quer lembrar para todos aqueles que estavam ali da grande missão que os israelitas tinham de defesa e de exemplo para os outros povos de que havia um Deus que unia todos, da necessidade desse Deus único e do amor que esse Deus veio trazer, né? Então, ele chama ali israelitas, porque era o povo que tinha essa missão. Agora, quem que ele está chamando? Né? E aí ele faz uma parte do discurso dele e agora ele chama os fariseus. Esperando que recobrassem a calma, falou novamente: Fariseus, amigos, por que temais em não compreender? Por que vocês acham que agora ele chama os fariseus? Eu até vi que vocês comentaram sobre os fariseus, né, André? Comentamos bastante. Bastante, né? Porque mais para trás fala até que ele identificou que entre os mais exaltados estavam os fariseus, então a gente até comentou sobre quem eram os fariseus um pouco, né? Sobre nós sermos os fariseus atualmente, muitas vezes, né? A gente comentou várias coisas. Então, você acha que tem alguma coisa a ver deles aqui, nesse momento, ele chamar fariseus amigos? Lá atrás ele chamou os israelitas, aqui ele Não, chama os né? É fariseus. porque lá estava se referindo ao todo. Aqui ele identificou depois dessa primeira parte, que identificou que
acho que está no slide um para trás ou dois para trás, né? Que entre os mais exaltados que estavam começando a pedir a condenação dele, estavam os fariseus, né? E a gente até trabalhou um pouco essa questão. Por que que eles estavam tendo essa recepção pouco receptiva? E a gente viu que isso tudo a ver com isso que ele fala. Estevão identificou que por trás dessa agressividade estava o medo deles, né? A gente até comentou isso na semana passada. Quando a gente fica acuado com medo, nos nossos, inclusive nossos ideais, nossa crença, nossa fé, a gente começa muitas vezes a responder com agressividade. Então é interessante que ele identifica aquele comportamento dos fariseus como um comportamento de medo, porque ele fala: por que vocês têm medo, né? De não compreender, né? Enfim, por que vocês ficam presos a essa questão, esse orgulho, né? E não se abrem? Por que esse medo todo de aceitar ou mesmo receber palavras que sejam diferentes da sua crença, né? Eu achei muito curioso. E você acha que, acrescido a isso tudo, ainda tinha que eram aqueles que mais tinham condição de entender a mensagem? Do ponto Com, de cer vista do estudo, da dedicação, da letra da lei, com né? certeza, porque os saduceus, que era o outro grupo ali vigente no Sinédrio, estavam mais preocupados com o poder, com a matéria, com uma boa politicagem com Roma. Os fariseus não. Os fariseus que esperavam a vinda do Messias, os fariseus que estudavam tanto, enfim. E a gente vê que, mesmo com Jesus, a gente vê que também os fariseus eram o partido, né, que a gente até comentou isso, né, que o judaísmo não era um movimento homogêneo, né, mas tinha várias subdivisões, né, assim como nós temos em todas as religiões, e eles eram os mais fanáticos, mais presos à letra, né, então tudo que divergisse da letra gerava essa repulsa neles, né, que por trás dessa repulsa estava o medo, né, do novo, do desconhecido, né. Muito bom, amiguinho, obrigada. Eu também pensei assim, quando eu li, né? Eu não consegui ainda ver a gravação dos estudos que foram feitos, eu quero ver, né? Mas quando eu li esse trecho, né? Desde lá quando ele chama os israelitas e agora ele chamando os fariseus, também me veio também a percepção a essas questões. E é importante, né, que eu vou falar aqui, que eu falo sempre, a gente trazer isso para o nosso comportamento. Tenho certeza que o André levantou essa questão também, né, Miguel? Que é importante a gente trazer isso para o nosso comportamento, né? Até quanto, até que ponto a gente está sendo fariseu é, no nosso comportamento com a doutrina, inclusive, né? Com os ensinamentos do Cristo. Fala, Biazinha, pode falar. Então, misturada, eles estavam por detrás disso, era o medo e o orgulho, né, de admitir que eles erraram com o Cristo, de terem crucificado o Cristo, né? Então, admitir isso para eles seria, na cabeça deles, a ruína, né? O medo e um sentimento de culpa, que no fundo, eles sabiam que estavam errados, né? Mas dar o braço a torcer é, não é deles, por causa do orgulho, entendeu? E eles sentem muito medo, porque se é verdade que Estevão está falando, significa que eles iriam ter que pagar por expiações e por provas, né? Todo o mal que eles fizeram. Que aqui se Iam faz, perder aqui o se poder, paga, né? sobretudo iam perder o poder, né? Exatamente, exatamente, Ó, o exatamente. Ricardo colocou aqui, e também, na verdade, eram eles que iriam condenar ou não. Obrigada, Bia, obrigada, meu amor, é isso mesmo. Bom, então vamos prosseguindo. Porventuras, alguém está Lá falando? atrás, Elaine, se você for subir um pouquinho, também foram eles, né, que estavam causando o tumulto, entre aspas. Sempre eles, né? Fariseus presentes fazendo causa comum com os jovens de Tarso, prorromperam em protestos, gritando alucinadamente. Então, Porque, ele se dirigia a eles até por uma questão de. Peraí, calma, gente. é, como Escuta o que eu eles estou falando faziam primeiro.
como eles faziam com Jesus, né, Juliette? Eram os Exatamente. fariseus que estavam sempre ali em cima, cobrando a aplicação da lei, exigindo que, tá curando no sábado, tá, né? Eles eles estavam fazendo mantendo o mesmo comportamento, né? Sim, Fala, eles André, fala a gritavam, menina, pediam André. punição e tudo mais. Não que você vê que se um Cristo planetário não conseguiu convencer por seus gestos e suas palavras, não seria Estevão. Então aqui a gente vê que Estevão está fazendo esforço. A gente até comentou na semana retrasada, passada, né? Que aqui Estevão tá sozinho contra lá os 71, né? E tá sozinho, basicamente, materialmente falando. Mas a gente vê que era uma semeadura, pelo menos nesse momento, infrutífera, minha opinião, sabe? Porque o ser não é através de palavras, não é exteriormente que modifica, é de dentro para fora. Então essas criaturas, só posteriormente, provavelmente, talvez em outras encarnações, viriam a despertar. E Estevão compreendia isso, sabe? Eu acho que porque não adianta ter discursos eloquentes, tal, que não é isso que convence alguém, né? Sim, verdade. Isso é bom a gente trazer também para o nosso pensamento, né? Se vossos protestos se fundam nesse receio, calai-vos para que eu continue. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado e quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo das reparações. Isso aqui é importante, porque enquanto a gente não consegue compreender os nossos erros, a gente não vai conseguir iniciar a reparação. Porque para a gente primeiro iniciar a reparação, a gente primeiro precisa perceber, né, que é mais difícil. Aliás, eu nem sei o que é mais difícil, perceber ou aceitar, né? Eu acho que perceber é mais difícil, né? Depois aceitar, para depois você iniciar a reparação, né? E esse é o processo de julgamento pelo qual a gente passa como espírito, né? Porque esse é o julgamento verdadeiro, não o julgamento de Deus, o nosso próprio julgamento, da nossa consciência, né? Então, primeiro a gente precisa compreender o erro, depois a gente precisa aceitar, depois a gente vai começar a reparar. Sem antes compreender, sem antes aceitar, a gente nunca vai iniciar a reparação dos nossos erros. Então, é isso que ele está dizendo. Lembrai-vos de que me refiro aos nossos erros do passado e quem se associa na culpa dá testemunho de amor no capítulo das reparações. Apesar de nossas misérias, Deus nos ama e reconhecendo eu a própria indigência, não poderia falar-vos senão como um irmão. Ou seja, somos todos devedores. Eu não estou aqui no local de melhor fala do que vocês. Eu não estou aqui no melhor local moral, né, elevado do que vocês. Somos todos irmãos, devedores e falhos. Mas ainda por isso precisamos nos olhar da mesma forma. Mas Deus nos ama e Ele reconhece, Deus nos ama e reconhecendo eu a própria indigência não poderia falar senão como irmão. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não poderemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. A gente pode relutar, mas um dia a gente não vai fugir disso, né? Dessa realidade. A gente pode relutar de qualquer verdade, verdade de Deus que eu digo, tá? Não verdade dos nossos pares, não. Porque a verdade com V maiúsculo é a verdade de Deus. A gente pode até relutar e fugir dessa verdade, mas um dia essa verdade vai descer na nossa cabeça e vai trazer à tona essa consciência necessária para a nossa transformação, né? Mas quando a gente expressa desespero e revolta, o que a gente faz? A gente afasta esse momento de revelação, esse momento de consciência íntima. Sempre que a gente se coloca nessa vibração de desespero e revolta, a gente está retardando o nosso momento de transformação, o nosso momento de consciência.
Recordai que não poderemos fugir à realidade da nossa profunda insignificância. Lestes, acaso, as lições de Isaías? E aí ele retoma de novo o antigo profeta, né? Para ratificar aquilo que ele está falando. Vocês, por acaso, leram? E eles liam, e liam bastante, né? Não? Liam e liam muito. Não só liam, como sabiam de cor, não é isso? Você está falando isso das provas que a gente passa durante a existência? É isso que você quer dizer? As provas, Pri? O Olha, não aceitar, né? Esse não aceitar. Sim, O pode que ser. quer dizer esse não aceitar? Não aceitar aqui no sentido que eu estou falando são as nossas deficiências morais. Aquilo que a gente precisa transformar. Por exemplo, quando a gente, por exemplo, pratica um ato, né, achando que a gente está certo, mas na verdade o nosso ato está eivado, cheio, repleto de vaidade e orgulho. A gente ainda não consegue perceber isso no nosso ato, né? Que ele está, no fundo, repleto de vaidade e orgulho. A gente repele o tempo inteiro essa consciência. Mas vai chegar um momento que a gente vai se deparar e a gente vai perceber que o nosso ato é só orgulho e vaidade. Nesse momento, você precisa aceitar isso, né, que são os nossos erros, para que você possa iniciar um processo de transformação, que é transformar esse ímpeto de orgulho e de vaidade. Enquanto você não tem consciência disso nos seus atos, enquanto você não acolhe essa deficiência, você não vai iniciar o processo de transformação. Você não vai falar, caramba, toda vez que eu exijo isso do meu irmão, na verdade eu estou sendo orgulhosa, né? Então eu preciso brecar isso, preciso transformar, eu preciso matar esse orgulho em mim. Entendi. Entendeu, Pre? É Entendi. mais ou menos esse o processo, né? Por exemplo, se a gente comete um ato muito grave em vida, né? E aí eu já estou falando do despertar da consciência, que é o nosso grande julgador, né? A nossa própria consciência. A gente comete um ato terrível em vida, sem ter noção, né, da abrangência daquele ato. Quando a gente desencarna, se nos é permitido o esclarecimento, a gente tem contato com aquilo. E aí a gente percebe o grande mal que a gente fez. Aí nasce a necessidade de reparação. Daí vem quando a gente retorna ao nosso projeto reencarnatório, retorna à vida material, por vezes a gente pede para passar por determinadas provas para poder reparar o que a gente fez. É a nossa consciência nos julgando. É a nossa consciência despertando pelo mal que a gente fez e praticou, e é a gente querendo reparar aquele erro. É mais ou menos, não sei se vocês já passaram por essa situação, mas eu já passei por essa situação. É mais ou menos quando a gente, por exemplo, agride um irmão com palavras. Mais para trás a gente fala assim: caraca, que besteira que eu fiz, né? E eu gosto tanto dessa pessoa, mas agora eu estou percebendo como que eu magoei. E aí você vai em busca de chamar a pessoa para tentar reparar aquele mal que você fez, né? De conversar, né? Ou até de presentear, né? Eu já fiz isso. Porque a gente sente a necessidade, porque a ficha caiu, né? No linguajar comum, a ficha caiu e você percebeu o mal que você fez e você quer desfazer aquele mal. Então, esse é o despertar da consciência. Fala, Bia, pode falar, amor. Só para falar, Joana de Ângeles fala que o sentimento de culpa às vezes nos atrapalha a você a prosseguir, a seguir, né? Muitos espíritos no plano espiritual ficam ali com o sentimento de culpa e não seguem em frente, não ficam naquela perturbação no umbral, com aquele sentimento de culpa, né? E a mesma coisa aqui, os encarnados, nós encarnados, né? Ficamos com o sentimento de culpa. Mas Deus não quer isso da gente. Deus quer que a gente reconheça o nosso erro, mas a gente se levante. Como é que é aquela música? Levanta, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima.
Exatamente. Siga em frente, nos perdoe. Porque o pessoal lembra muito do amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, o próximo, mas esquece do amar a si mesmo, né? Que a frase toda é amar a si mesmo. E não se perdoa, não sabe se perdoar, não sabe seguir em frente, entendeu? E aí fica naquele processo de culpa e não é assim. A gente tem que se perdoar e seguir em frente, né? Muito bem É, lembrado, Bia. É exatamente isso, é o é, processo. A culpa, é, ela pode surgir, como a Bia falou, mas ela também precisa ser trabalhada. Daí vem o auto-perdão, né? Eu já falei aqui, né? Vocês já devem estar cansados de ouvir que eu passei por esse processo muito, muito, assim, senti muito isso na minha pele, porque eu era ateia, né? Não acreditava em Deus. Quando eu conheci o Espiritismo, quando eu comecei a estudar, né, eu senti uma dor moral muito grande. E aí eu precisei exercitar o auto-perdão para poder prosseguir, porque eu fiquei meio ali um período meio estagnada com essa dor moral que eu senti de ter negado a Deus durante algum tempo nesta encarnação, né? Então isso, o auto-perdão realmente é muito importante. Às vezes, na mesa mediúnica, a gente acolhe alguns irmãos desencarnados que tem isso muito forte dentro deles, isso que a Bia está falando, né? Eles tomaram consciência do mal que eles praticaram, eles querem a todo custo que aquela pessoa que sofreu o mal perdoe, só que a pessoa, né, ainda não está na condição, ou não entende, ou diversas situações podem acontecer, e aí ele fica se culpando daquilo, né? Então, é um acolhimento que a gente precisa fazer. Ó, o André colocou aqui: reconhecimento, arrependimento, expiação e reparação. Esse é o processo, né? Era o que esses fariseus estavam fazendo: reconhecer e acolher. Como assim, amiguinho? Não entendi. Não, não, são duas coisas diferentes. Ah, tá. Então, Eu era. é que eu não Fala, é que eu pode não falar. lembro Ai, eu não lembro o que que era aqui. Ah, não lembra? Tá. É alguma Fala, coisa que você Ana, estava pode falando. falar, Napim. você era ateia? Era. Caraca, que Eu era show! ateia. Eu era ateia. Igual o Eric também. Eu era ateia Interessante. porque eu tinha passado por várias religiões e nenhuma havia me explicado simplesmente a razão da dor. Aham. E aí eu falei, bom, se a dor existe, se Deus é justo e bom, como vocês dizem, tá uma incongruência aí. Então, ou a dor não existe ou Deus não existe. Eu sei que a dor existe, porque eu sofro a dor. Então, quem não existe é Deus, né? Aham. Então, mas é, passou, Ainda bem. graças a Deus. Ó, deixa eu Show. ver aqui. Como eu não acredito no acaso, então não é acaso que você esteja aqui palestrando para a gente. Por isso ela leu Kardec, porque não existe acaso. Exatamente. Então, eu aprendi, né, estudando, e aí me apaixonei pela doutrina espírita, e a doutrina espírita me deu muito, e hoje eu tento A história é muito retribuir, parecida com a do Eric. hoje eu tento retribuir um pouquinho, né, fazendo isso, juntando os companheiros que querem estudar junto comigo. Vamos lá. Apesar de nossas misérias, Deus nos ama, que a gente já falou. Entretanto, se expressais desespero e revolta, recordai que não poderemos fugir à realidade das nossas profundas insignificâncias. Lestes acaso as lições de Isaías? Importa considerar a exortação de que não poderemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres, porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Ouve-me. Deus é o Pai, o Cristo é o Senhor, Senhor nosso. E eu estava comentando aqui com o André que Estevão, nesse momento, ele está trazendo uma passagem que está em Isaías, capítulo 52, exatamente o versículo 12 desse capítulo, onde coloca assim. Ah, deixa eu ler na.
Na Almeida. Já que a gente vai falar isso. Peraí. Tô dando spoiler, André. Sem perceber, eu tô dando spoiler. Vamos lá. Eu para fazer essas coisas, só uma maravilha. Depois vocês vão entender o que eu tô falando. Cadê Isaías? Eu deixei aberto aqui. Isaías 52, ó. Lá em Isaías 52, versículo 12, tá exatamente assim, ó. Porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Então, o que Estevão está fazendo aqui? Ele está justamente falando para os fariseus que conheciam isso aqui, conheciam esse texto, né? Ele está falando, vocês não leram lá, não, em Isaías, a mensagem que diz que não adianta a gente sair apressadamente, nem fugir da realidade? E aí eu pergunto para vocês, né? Porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Ouvi-me, Deus é o Pai, o Cristo é o Senhor nosso. Olha que interessante, né? Que eu estava aqui vendo com o André. Ele está trazendo o texto de Isaías e está afirmando que esse Senhor que está no texto de Isaías é o próprio Cristo. Não é isso, André? Essa é uma, né, André? Fala, amiguinho. Essa é uma. Não, é porque a gente tava quebrando a cabeça, mas a gente tava vendo no original. Primeiro, contextualizando, esse versículo fala ali da volta, né? Acabou o exílio da Babilônia, os israelitas estavam exilados na Babilônia, acho que todo mundo lembra desse episódio, e ele passa essa orientação, né, de não sair apressadamente, e ele puxa para os nossos dias. E nesse versículo fala o seguinte, como diz aqui, ó, porque o Senhor irá adiante. Esse Senhor no original é aquele tetragrama, né, que é o nome de Deus, é Yahvé. Esse Senhor é aquele que vai adiante, como todos nós estamos adiante. E esse é que o Almeida ele coloca como Deus de Israel, mas a gente sabe que no original a gente viu aqui que é os Elohims, que acho que muito de vocês já sabem, que pela doutrina espírita são os espíritos eleitos de Deus, né? Os espíritos crísticos, espíritos puros, co-criadores em plano maior, né? Enfim, em outras palavras, ele está querendo dizer que a nossa frente, que aqui é como se fosse a gente está num estado como se fosse cativo, não mais cativo na Babilônia, mas cativo dos nossos equívocos, e a gente está sendo convidado a sair desse cativeiro, não mais de modo apressado, como aconteceu no Egito, mas tranquilamente. Por isso que ele fala é, que não sair apressadamente, enfim. E que a nossa frente sempre vai Deus e a nossa retaguarda, né, nos amparando, vai o próprio Cristo, né? Então ele elenca Jesus, vinculando Jesus a esse espírito que é citado em Isaías 52:12. Mais ou menos isso. É isso. Ficou confuso? Não, ficou tranquilo. Se alguém não Tá. entendeu, fala que a gente explica de novo. Ele pega uma outra contextualização e puxa para os dias daquela época, né, trazendo uma significação vinculada ao Messias e vinculado com não mais a libertação física, mas a libertação. Bia, tá em Isaías 52:12. É uma libertação espiritual, né, que todos nós somos convidados. Mas que para isso, cumpre que a gente não saia apressadamente, ou seja, a nossa evolução, nossa caminhada a esse estado de comunhão com Deus, que é o símbolo da Terra Prometida, não se dá de uma hora para outra. A gente precisa transmutar aquilo que tem dentro de nós gradualmente. Não adianta a gente simbolicamente vestir máscaras de perfeição, de puritanismo e achar que nós vamos chegar lá. Não, é devagar, cumprindo nossos deveres, né? Como falar aqui, ó, não adianta fugir aos nossos deveres. Ou seja,
aqui a questão da evolução, tal. Então ele traz esse sentido mais espiritual para essa passagem. Exatamente. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é o que eu falei no início, quem estava aqui, que hoje eu aprendi uma coisa nova com o meu amigo André, que eu não sabia, eu quero saber se vocês sabem. É uma curiosidade. Vocês sabem? Primeiro, deixa eu fazer uma segunda pergunta. Aqui todo mundo ou tem alguém que não conhece Emmanuel, que foi o espírito que ditou esse livro para o Chico? Alguém aqui não conhece o Emmanuel? Não, né? Então todo mundo conhece o Emmanuel. Se tiver alguém que não conheça, né? Emmanuel foi o espírito que ditou esse livro, Paulo Estevam e outros, né, livros para o Chico. E hoje eu fiquei sabendo através do meu amigo André que Emmanuel tinha uma preferência de uma tradução bíblica. Vocês sabem qual era a preferência de Emmanuel? Sabe, Ju? Se, se sabe, Sei. fala, qual é? Ele tinha a preferência pela Bíblia de Jerusalém, mas isso era algo que ele só expressou uma vez. Então eu tenho minhas dúvidas se isso é real, tá? É uma opinião minha. Não é isso. Não, eu Não, li, segundo meu eu amiguinho André, tenho, não. não, eu tenho uma referência aqui que ele tem essa expressão. Então É? eu acho que ele já expressou várias vezes outras coisas justamente para não deixar isso claro, Depois, que é a depois minha você me impressão. fala. Mas o André falou hoje para mim. Fala aí, amiguinho, André. A Bíblia de Jerusalém, a gente tem que pensar também que veio no final da década de É. 70, começo da década de 80, então veio bem depois do trabalho Sim, que foi o grosso de comentários do Evangelho do Emmanuel, né? A coleção Fonte Viva, que foi na década de 40, de 50, né? Então nem existia a Bíblia de Jerusalém. Na época, existia basicamente uma opção católica e uma opção protestante. E entre a opção protestante, a gente tinha uma que a gente é usada até hoje em dia, que é a João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, que se a gente for pegar a coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, o próprio Paulo Estevão, a gente percebe que Emmanuel faz referência direta a esse tipo a essa tradução. Por que a gente sabe disso? Porque ele comenta termos que o João Ferreira de Almeida, que aqui nesse caso é de uma versão já revista e corrigida, já como o próprio nome já diz, já traduz, sabe? Então é muito curioso. Inclusive, eu estava até comentando com a Elaine que isso gerou polêmica, porque naquela recente coleção Evangelho por Emmanuel, né, que a FEB lançou, trocaram a tradução, colocaram a tradução do Haroldo. Até aí tudo não tem problema. O problema é que uma vertente fala, não, mas você está adulterando a escolha de Emmanuel, porque Emmanuel escolheu a Almeida. Mas tem um ponto que é mais grave, na minha opinião, porque tem comentário que não bate com a tradução. Recentemente a gente estava estudando no NEP, né, um versículo que fala assim: aonde estão reunidos os abutres, lá se reunirão os cadáveres. Não, onde estão os cadáveres, ali se reunirão os abutres, que é Mateus 24, 29. E, um fala de águias, outro fala como abutres. Mas Emmanuel comenta como se fosse águia. E na tradução do Haroldo tá como abutres. Então, quando a gente lê isso aqui, fica meio estranho, porque é como se Emmanuel não tá meio que desvinculado do versículo da tradução, sabe? Então isso tem gerado muita polêmica. Mas é claro, se fosse hoje em dia, com as Bíblias, hoje em dia a gente tem a Bíblia de Jerusalém e tantas outras, aí já não sei. E com relação a essa predileção que ele teria comentado, eu não sei. O que eu sei é que, se eu não me engano, no livro Consolador perguntam para ele e ele falou: não, o essencial acerca do estudo bíblico já chegaram até nós, né? Apesar das traduções, das interpolações, né? Enfim, porque a gente sabe que saiu aqui do aramaico, que foi para o grego, do grego para o português, enfim. Isso quando não tem outras. A Jerusalém tem uma etapa a mais, porque foi traduzido do francês, enfim, né? Mas Emmanuel fala que a essência, que é o que a gente tem que se apegar,
isso está inalterado, né? Mas É se verdade. a Juliette puder achar essa referência à Bíblia de Dá pra Jerusalém, eu gente fiquei depois. curioso agora. Isso é só curiosidade, na verdade. Eu É só tenho ela uma. aqui, inclusive porque a Bíblia de Jerusalém ela é considerada, veja bem, não estou dizendo que concordo com isso, tá? Mas a visão sobre a Bíblia de Jerusalém é que ela seria a maior expressão do aramaico original. Eu não tenho gabarito para avaliar isso, porque eu não entendo, eu não sei aramaico, gente. Então, nem acho que nenhum de nós. Então, a gente vai Não. na onda do que a gente lê, né? E do que a gente consegue, dentro do conhecimento parco que a gente possui, aceitar as opiniões das pessoas que estão falando. Eu acho que, sinceramente, nós temos um universo tão grande do, das traduções bíblicas que não é difícil para a gente usar Não. qualquer uma E tem delas. uma coisa também, Né? né, Ju e André? A gente está falando isso aqui como uma curiosidade, mas a gente não precisa também, a gente tem que se apegar ao espírito da mensagem, né? É sempre isso é o mais Exatamente. importante, né? Isso é só uma curiosidade, mas a gente tem que se apegar ao espírito da mensagem. Deixa eu só explicar uma Amiga, a coisa gente aqui que o achou André uma falou. pessoa que diz que Emmanuel está falando mentira. Então, eu e André achamos por acaso. Então, para Deixa, você ter noção, é, é ó, tudo uma questão de. para a gente poder voltar para o texto do estudo, deixa eu só explicar uma coisa aqui que o André falou, que pode ter gente que não tenha também esse conhecimento. Que o André falou assim, na coleção Fonte Viva, sempre que o Emmanuel traz um versículo, deixa eu explicar para vocês o que é isso. Eu estou aqui com o Segme, né, que é um livro que é ditado por Emmanuel, né? E o que é isso que o André falou? Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Toda página, antes vem uma citação bíblica aqui, né? Tem uma citação bíblica e depois Emmanuel discorre sobre essa citação bíblica, tá? Então, essa citação aqui, bíblica, que esse aqui que eu estou é João, capítulo 16, versículo 13, Emmanuel destacou esse versículo e aí ele discorre sobre esse versículo, né? E a gente tem vários livros de Emmanuel fazendo isso. E aí, o que aconteceu? A FEB foi e editou essa coleção aqui, que é Evangelho, é, o Evangelho por Emmanuel. O que a FEB fez? A FEB catalogou todos os versículos que Emmanuel destacou do Evangelho e discorreu, né? E colocou aqui. E aí ele fez um livro para cada um. Aí tem Marcos, tem Mateus, né? Tem todos os evangelistas, tem Atos dos Apóstolos, né? Então, o que o André trouxe para a gente é que quando Emmanuel ditou o versículo para o Chico e o Chico escreveu, quando a gente vai pegar o versículo, ele sempre bate com a tradução do Almeida, tá? Então, trocando em miúdos, foi isso que o André trouxe. E aí foi só uma curiosidade que. Lembrando que o Almeida foi um português que traduziu, mas assim, a gente tem hoje em dia várias Almeidas. Tem a Almeida Revista Autorizada, a Almeida Revista Corrigida, tem a Almeida Corrigida Fiel, que a gente usa no miudinho de quarta-feira, que a Bia e a já estão aqui conosco, né? Mas a gente vê que nas obras de Emmanuel, inclusive no Paulo Estevão, aqui, por exemplo, ele faz referência direta à Almeida Revista Corrigida, por causa que esse trecho na Bíblia de Jerusalém, por exemplo, já foi citada, não está assim, porque o Senhor é adiante. No Jerusalém tá, porque Yahvé, porque a Jerusalém não traduz o nome de Deus como Senhor, eles transliteram para o tetragrama, né, para Yahvé, né, ou alguns chamam de Javé, é o nome de Deus, ou Jeová, né, enfim, Ó, achei essa é uma curiosidade só. essa é uma curiosidade. Deixa eu só para a gente. Vou colocar aqui o que o Ricardo colocou aqui. Ó. O Ricardo colocou assim: ó, uma das coisas interessantes no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Kardec não deixou em aberto. Ele mencionou que sua referência foi a tradução de Saci, que era um dos tradutores da época. Por vezes, falam que uma passagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo não está de acordo com tal Bíblia. No entanto, não tem como contestar, pois Kardec definiu sua fonte.
Então, o Pentateuco kardeciano, Ricardo, ele também foi traduzido, entende? Porque o original dele é no francês. Então, também pode ter ocorrido uma interferência por conta dessa tradução, entendeu? Da tradução do original do Pentateuco kardeciano do francês para a língua portuguesa. Gente, isso é uma coisa que a gente gosta muito, né? Porque pode parecer superficial, mas essas questões de tradução é que vão aproximar a gente da mensagem, né? Mas não é para o nosso estudo aqui do Paulo Estevam, foi só uma curiosidade, né? Curiosidade boa que a gente Então, gosta. só um adendo, né, para não ficar achando que a gente tem predileção para alguma. Não existe uma tradução melhor que a outra. Existem aquelas que têm uma equivalência mais formal, que traduz palavra por palavra, fica mais difícil de ler. Outras são mais dinâmicas, que fica mais fácil de ler. Mas o importante é, não existe uma tradução perfeita, por causa que os tempos são outros, as palavras são outras, enfim. O interessante é, se for possível, pega várias traduções e compara. Eu quero estudar um trecho. Eu estou na dúvida. A gente faz isso no estudo de quarta-feira, né? Pega várias traduções e coloca uma lado da outra. Ó. Que eu penso, quais são as diferenças? E tenta assimilar, né? Hoje em dia, com as ferramentas também na internet, é muito fácil ver no hebraico, ou no caso aqui no grego, né? Trazer os dicionários, tá bem tranquilo. Então, a gente pode fazer isso, tá bom? Mas sem ficar preso. Mas esse daria um estudo à parte sobre traduções, porque é um tema bem legal. Isso. Agora, voltando ao nosso texto do estudo, deixa eu puxar aqui uma colocação que a Juliette colocou aqui, ó. O sair apressadamente se refere a passar pela existência sem prestar atenção às próprias ações. Muito bom, amiga. Muito bom. É exatamente isso que eu acho também. Esse passar apressadamente que Estevão está trazendo aqui, que Isaías trouxe, é exatamente isso. A gente não conseguir perceber. E hoje é muito comum a gente passar apressadamente. A gente precisa parar e nos percebermos. A gente precisa fazer esse exercício. Porque é nesse exercício que a gente vai encontrar as nossas ainda deficiências e que a gente vai conseguir fazer a nossa transformação. E era o que os fariseus não estavam conseguindo fazer. Por quê? Intelectualmente, é óbvio que eles tinham total capacidade de compreender que Jesus era o Messias, porque toda a sua trajetória batia direitinho com as mensagens, principalmente do profeta Isaías, né? Então, intelectualmente, eles tinham total capacidade de entender isso, mas eles não queriam, porque eles estavam passando apressadamente com os seus orgulhos, com as suas vaidades, né? Vamos lá. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas. Vocês falam isso o tempo inteiro, proclamam isso nos templos, no templo, nas sinagogas, né? Todavia, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? A gente bate no peito e diz que o Espiritismo é o consolador prometido que veio para nos transformar, que a gente precisa amar ao próximo, que a gente precisa ter empatia, perdão. Mas será que se a gente colocar a mão na consciência, a gente está colocando isso tudo em prática? Não estareis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina? Isaías também, num texto anterior a esse capítulo 52, lá para o 40, 41, se não me engano, por ali, ele também tem um texto que ele fala sobre os cegos, esses cegos que não querem ver, né? Tem um versículo engraçado que ele fala dos cegos que escutam e dos cegos que veem, dos surdos que escutam. É muito interessante essa passagem de Isaías. Aquele a quem chamais ironicamente, não estareis cegos atualmente, negando-vos a compreensão da mensagem divina?
Aquele a quem chamais ironicamente o carpinteiro de Nazaré, foi amigo de todos os infelizes. Gente, a gente vai ler esse trechinho aqui. Deixa eu ver a correção. Dá tempo. A gente vai ler esse trechinho aqui, a gente vai fazer muita reflexão sobre esse trechinho aqui para a nossa atualidade, né? Um momento conturbado que a sociedade mundial, todo mundo, né? O mundo inteiro vive, né? Esse momento. Aquele a quem chamais, ironicamente, o carpinteiro de Nazaré, foi o amigo de todos os infelizes. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Gente, o que tem hoje de gente subindo nos parquês, né, nos palcos, para expor filosofia, como se nunca, acho que nem Atenas tinha tanto, né? Como hoje tem filósofos, né, e filósofos, como hoje tem teóricos e teóricos, né? Mas colocar em prática tudo isso são poucos. Sua pregação não se limitou a expor princípios filosóficos. Antes, pela exemplificação, renovou os nossos hábitos, reformou as ideias mais elevadas com o zelo do amor divino. Então, esse mestre Jesus, que vocês chamam de carpinteiro, e que vocês colocam por baixo a sua filosofia de amor, ele não filosofou só, ele trabalhou e exemplificou esse amor. Suas mãos nobilitaram o trabalho, pensaram úlceras, curaram leprosos, deram vistas aos cegos. Seu coração repartiu-se entre todos os homens dentro do novo entendimento do amor que nos trouxe com o exemplo mais puro. Seu coração repartiu-se entre todos os homens. Acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Onde a gente está? Ouvintes ou praticantes? Convém consultardes se não tendes sido os meros ouvintes da lei, de maneira a não falsear o testemunho. Isso que a gente tem que trazer para o nosso coração, né? Porque o nosso estudo é para isso. É para a gente se enxergar, a gente ouvir essa mensagem de Estevão, inspirada por Jesus, como ele próprio disse, como o próprio Emmanuel afirmou, e trazer isso como se fosse uma mensagem para a gente. Quanto a gente está sendo só filósofo, quanto a gente está sendo só divulgador, quanto a gente está sendo só da boca para fora e quanto a gente está sendo isso no nosso testemunho diário. Fala, Eliane, pode falar, meu amor. Não, quando você falou aí que nós conhecemos a doutrina, nós conhecemos o evangelho e nos esquecemos, ou sei lá, não colocamos em prática em nosso dia a dia. Aí eu lembrei que Eurípides Barçanufo, ele encontra com Jesus e pergunta para Jesus por que ele está chorando. Aí ele diz, eu choro porque muitos conhecem o meu evangelho e não as praticam. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. A nossa... Você é de qual centro, Eliane? Se você é vinculado a algum centro? Eu sou do Ceará de Deus, ou Ceará da Esperança, aqui do Janga, paulista. São Paulo? Não, eu moro em Pernambuco, Recife. Pernambuco, que Sim, sim. legal, que legal. Por que eu estou perguntando isso? Porque aqui no Rio, a gente é do Rio, né? Aqui o centro, o Uhum. nosso Recanto Espírita Sol de Assis, ele é um centro virtual, né? Mas que foi fundado aqui por companheiros no Rio de Janeiro. E a gente costuma dizer que a nossa casa-mãe o centro que a gente tem aqui, que tem 50 anos, né? Que é o Eurípides Barçanufo, né? Então, Eurípides, a gente conviveu muito, né? Com a história, com os ensinamentos de Eurípides. Eurípides é para a gente um mensageiro do Cristo muito querido aos nossos corações. E você me fez até lembrar da nossa companheira Raquel, que não faz mais o estudo com a gente, né? Por questões de trabalho e tal. Mas ela gostava muito de trazer essa lembrança dessa passagem que você teve
de Eurípides com Jesus. E é exatamente isso, né? Imagina, a espiritualidade ele é muito paciente com a gente, né, Eliane? Jesus, nosso mestre, ele é muito paciente com a gente, porque é isso. A gente já sabe a lição, a gente já sabe de cor, né? Só falta botar em prática. E é exatamente isso. E a gente precisa pensar nisso diariamente. E eu esqueci o nome do livro que está essa passagem. Se você souber, ou se tiver alguém que saiba aqui, me lembra que essa passagem está. A vida e obra de Eurípides Barçanufo por Novelina. Ih, não vai sair. Depois eu te ponho lá no grupo. Tá, bota lá, Bia. Novelina. Ai, meu Deus do céu. Eu sei o nome, só não está conseguindo Tá, sair. não É tem o problema mesmo. não. Mas depois você coloca lá. Essa passagem que a Eliane trouxe para a gente está nesse livro. Belíssimo. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé que conheci por informações de meus pais desde criança. Quem estava aqui nesse ponto do nosso estudo vai se lembrar que quando Estevão chegou no Sinédrio, ele se surpreendeu com aquela grandiosidade, aquela ostentação que aquele lugar trazia. E aí ele começou a comparar aquela ostentação com a simplicidade que ele via na casa do caminho. E aí ele, meio que inconscientemente, ele situou Jesus. E ele falou: não é aqui que Jesus está. Com certeza não é. É lá, com os meus companheiros sofredores, com os meus companheiros discípulos, que estão colocando a mão no trabalho, estão acolhendo e estão amando. Não é nessa suntuosidade que ele está. E é exatamente isso, né? Quantos templos a gente ergue, quanto templo a gente enche de ouro, quanto templo a gente enche de imagens repletas de ouro e acha que ali está Jesus e ali está Deus. E não é. Ele está toda vez que a gente vai no trabalho e a gente acolhe um irmão que está com fome, que está com frio, que está sofrendo a perda de um ente querido, né? Que está preso. Ali é que está Jesus, né? Na fala dele próprio, né? Atualmente, dá a impressão de um grande bazar onde se vendem as coisas sagradas. É exatamente isso, né? É exatamente isso que a gente vê. 8:01, vamos precisar terminar. O templo está cheio de mercadores. As sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. O luxo das vossas túnicas assombra. Vossos desperdícios espantam. Não sabeis que à sombra de vossos muros há infelizes que morrem de fome? Venho dos subúrbios, onde se concentram grande parte de nossas misérias. E as misérias que lá estavam, na época de Estevão, e as misérias que ainda estão pelo mundo, né? Não só no nosso país, mas em todos os países que ainda existem pessoas vivendo na miséria, são, na verdade, as nossas mesquinharias, as nossas próprias misérias se refletindo nesses povos. Enquanto não quebrarmos esses muros divisórios, enquanto a gente não se reconhecer como uma única nação, né, filhos de Deus, enquanto a gente não olhar para os nossos irmãos, arregaçar as nossas mangas como nação terrena, não haverá paz nesse mundo, nem para aqueles que se acham em paz nos seus castelos. Ai, é isso, amores. Deixa eu ver aqui, o chat está bombando. Ditado por Hilário Silva, Novelino. Ah, a, a Vida Escreve. Esse é o livro do Novelino que está a passagem do. Não, esse é o livro do Chico, onde está esse caso. O que Esse caso. acontece é que a Corina Novelino transcreve essa passagem
na biografia, Eurípides, O Homem e a Missão, né? Minha Ah, missão, exatamente isso que eu ia É, Mas, falar, né? mas no ela é original, eu estava tentando maravilhosa. lembrar o nome dela que não me saía de jeito nenhum. Eu lembrava do Novelino, mas não é isso, não é isso, e não saía. Vocês Ficou são engasgada aqui, não maravilhosos. saía. É. Muito Aí, quando bom. ela escreveu Novelino ali, Corina Novelino. Vocês são maravilhosos, amores. É Obrigada. isso. É isso, amores. Ó, tava morrendo de saudade, voltei, né? Visitei aí uns templos suntuosos desse, parei, refleti, lembrei dessa passagem, né? E, e cá estamos nós refletindo sobre isso, que a gente possa trazer tudo isso para o nosso coração, que a gente possa exercitar esse autoconhecimento, auto-perdão que a Biazinha falou, né? Que isso aqui importa para nosso crescimento, para nossa melhora íntima. A gente está aqui para isso, né? Fortalecer para as nossas provas. Todos nós passamos ou vamos passar por momentos difíceis, porque esse é um planeta onde a gente está aqui para aprender, regenerar, recuperar, né? E quando a gente faz isso, se ajudando um ao outro, acolhendo, amando, aceitando, né? Eu e o Marcos, a gente estava comentando muito sobre isso, né? A necessidade de aceitar as nossas dores, porque quando a gente aceita, a gente não é que a gente vá se livrar delas, né? Mas a prova ou a expiação fica mais tranquila, né? Fica mais branda, o fardo fica mais suave, né? Quando a gente aceita, quando a gente se revolta, quando a gente não aceita, quando a gente faz a perguntinha, que eu e o Marcos a gente brinca muito, a gente nunca pode fazer essa pergunta, por que eu? Por que comigo? Por que em mim? Né? Nunca fazemos essa pergunta. É isso, amores. Alguém quer fazer alguma colocação final para a gente terminar? Então, então vamos lá. Vou então. Ó, o Amaro aí. Oi, Amaro. Será que ele se reconhece como Amaro ou só como Brito? Brito! Você chegou! Boa noite, pessoal. Cheguei. Chamei ele de Amaro, ele estranhou ter que falar que é Brito. Eu já aprendi isso. Não, mas qualquer. Dá no mesmo. É caminho diferente que chega ao mesmo ponto, né? Não vai fazer nenhuma diferença, não, né? Obrigado aí pelo estudo, foi maravilhoso, muito boas colocações, né? É sempre bom a gente relembrar essa mensagem, né? Como ela ainda pode ser trazida para os nossos dias, né? E como fatos como esse, né? Acontecem, né? Ainda acontece algumas pessoas de expressão da nossa humanidade ainda fazem isso acontecer, né? E eu estava relembrando aqui, lendo, né? E fazendo algumas analogia com fatos que acontecem hoje na humanidade, né? E o questionamento que nós temos que fazer é o seguinte, né? Nesses 2000 anos, qual foi o nosso nível de evolução? Se ainda repetimos aquilo que praticamos há 2000 anos, né? Essa é uma questão que a gente tem que trazer para os nossos dias, principalmente para as nossas vidas, para que a gente faça essas reflexões, né? Precisamos urgentemente mudar, crescer e crescer espiritualmente, né? Nos espiritualizar cada vez mais, isso é urgente. E fazer com que o nosso exemplo, né, ele se expanda para outras pessoas, né? Isso tem que ser urgente. Muito bom, amigo. Obrigado. É exatamente isso. Brilhar a nossa luz, né, para alcançar a todos, e nos melhorarmos cada vez mais. Caminhamos a passos lentos, né? Como é que é? A passos de formiga e sem vontade, né, Brito? Vamos pedir muito amparo do nosso Pai, né, para nos auxiliar, para nos iluminar, para que a gente tenha coragem de olhar para dentro, né, e exercitar essa transformação dentro dos nossos corações, expandir ela para fora, porque a transformação é assim, né? Não é de fora para dentro, de dentro para fora. E a gente se transformando é que a gente vai conseguir transformar o nosso planetinha. Obrigada, querido. Amaro deve ter na raiz amor, hein? Na verdade, né, se a gente for pegar do italiano, esse nome quer dizer amargo, né?
E eu Ah, não é? sei. É verdade, né? Olha, tem um chocolate aí que, se você comprar, tem o nome de Amaro, e ele é amargo, né? É a origem italiana desse nome, né? A Bia deve saber alguma coisa a respeito disso aí, né? Que ela tem origem italiana, né? Então, Mas não sei todas as palavras, não. Eu então jurava que vinha de amor. mas a gente pode pegar e tirar aí, né, uma palavra e vai ficar amar, não é? É uma escolha, Isso. né? É uma escolha de cada um de É nós, só né? tirar o Tira o ó, fica amar. o fixo, né? Só É, ficou amar. Muito bom. Obrigada, queridos. Obrigada, Brito. Obrigada, Bia. Obrigada a todos vocês, André, Ju, todo mundo que colabora aqui, comentando. A Eliane hoje também trouxe uma passagem belíssima. Agradecer muito, estava com saudade e precisando aqui recarregar minhas bateriazinhas com vocês, me conectar. Foi muito bom, viu? Quem quer fazer a nossa prece para a gente encerrar? O André estava de mão levantada, mas eu não sei se era para fazer a prece, não. Acho que ele queria falar alguma coisa. Não, só ia falar que no outro grupo a gente chama ele de Amado Brito. Amado Brito. Então também vou chamar aqui também. Então pode ser Amado também, em vez de Amaro. Posso pedir para você, então, Brito, fazer a nossa prece? pode É sim. porque Brito é amado por todos nós. Sim. Pessoal, não É Amado alimentem, Brito mesmo. olha, não alimentem tanto meu ego, né? Isso pode ser uma rasteira para mim, viu? Eu ainda não estou tão nessa capacidade de conviver com isso, não, tá? Mas é brincadeira, eu agradeço demais, não é? Isso é uma construção, né, do dia a dia que todos nós temos que fazer, não é? Então, respeito a cada um dos colegas, né, dos amigos, né? O bem viver, o bem conviver com todos, né? Fazem com que exista essa atração, né? E isso é uma semente que todos nós temos que plantar na nossa existência, né? Para que possamos conviver, né? Eu tenho necessidade disso porque eu já fiz o inverso disso há muito tempo atrás e hoje eu corro atrás do prejuízo, né? Então, essa necessidade, né, que eu tenho está surtindo esse efeito. Eu agradeço a todos, né? Mas eu quero agradecer agora em forma de prece, que é a melhor forma de agradecimento que cada um de nós pode ter, né? Elevemos os nossos pensamentos. Pensemos no bem, pensemos no amor. Pensemos na amorável figura do Mestre Jesus, como se ele estivesse agora na nossa frente. E vamos dialogar com ele, falar do fundo do nosso coração, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós necessitamos para a nossa existência. Amado Mestre Jesus, Mestre de infinito amor e bondade, gratidão, Mestre, por momentos como esse em nossas existências. Momentos que engrandecem o nosso espírito, porque nos possibilita o aprendizado, o conhecimento, tão necessário para um espírito que está na condição de aprendiz. Derrama tuas bênçãos de paz e de luz sobre cada lar aqui conectado. Que teu amor, Mestre, possa nos envolver sempre e que a tua luz seja o nosso norte, a nos guiar pelos caminhos da evolução espiritual e que o teu evangelho seja a nossa bússola a mostrar o caminho que temos que trilhar para nos aproximar mais de ti. Que a tua paz e o teu amor permaneçam sempre conosco. Que assim seja. Assim seja. Obrigada, querido, pela prece linda. Amores, fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigada por tudo. Até terça-feira que vem, viu? Beijo grande. Obrigada a Boa noite, todos. obrigado. Como é teu Boa nome? noite a Até todos. mais. A gente se vê. Até